Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse canal, que é um canal de educação em saúde. Meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional da área de educação física e toda semana agora eu venho aqui trazer alguns vídeos diferentes para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora, curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, claro. E ative as notificações, porque assim você fica logo sabendo todas as vezes que saírem vídeos novos. E você ainda ajuda esse canal a crescer. Eu quero compartilhar um versículo hoje com você, que está no livro de Hebreus. O capítulo é o 11 e o verso é o 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, em outras versões, diz a certeza das coisas ou dos fatos que se não veem ou que não se veem. Você considera-se uma pessoa de fé? Você confia naquilo que muitas vezes fica lá incomodando o seu coração? Você já ouviu uma espécie de voz ou teve algum sentido despertado para fazer ou para não fazer algo? E aí você sentiu-se movida ou movido a realizar ou não realizar aquilo? Ou você não costuma dar atenção a essa sua vozinha interior? Muitas vezes a gente sente uma espécie de chamado para fazer algumas coisas, ou a gente sente aquela impressão de que aquilo que a gente vai fazer não é a melhor escolha e a gente precisa ter fé no sentido de realizar aquilo ou não. E quantas vezes a gente vai buscar ajuda para aquele nosso sentimento em outras pessoas? Você já passou por algo parecido? Eu vou compartilhar uma experiência breve aqui com você, de algo que aconteceu comigo. Faz muitos anos, eu tive uma ideia a respeito da realização de um evento na minha área. E eu fui tendo aquela clareza e fui tendo várias percepções de algo que poderia ser realizado, e eu fui idealizando aquilo e eu fiquei pensando se aquilo era para mim. Eu fiquei questionando várias coisas, vários pontos. Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu vou dar conta? Será que isso não é loucura da minha cabeça? E eu vivia num lugar que jamais tinha acontecido nada parecido com aquilo que eu queria realizar. E eu tinha bastante conhecimento com muitas pessoas na minha área e tinha muitos contatos, como que a gente fala agora, o nosso networking. Eu tinha um excelente networking. E eu tinha contatos com pessoas influentes, mas eu não tinha potencial financeiro em minhas mãos para realizar aquilo. E eu comecei a suspeitar que aquilo era algo da minha cabeça. E sabe o que eu fiz? Eu chamei um colega de profissão. Na época, nós estávamos conversando e eu compartilhei com ele aquela minha ideia. Eu falei, poxa, eu gostaria tanto de realizar algo assim, mas eu acho que eu não sou capaz de realizar isso. E eu não sei se isso pode ser uma loucura da minha cabeça. Eu não tive fé para colocar aquela vozinha, aquele comando que estava em meu coração, colocar em prática. E eu compartilhei parte da minha perspectiva de tudo aquilo com ele.
E vocês podem imaginar o que aconteceu? Em menos de 6 meses depois dessa conversa, ele estava com aquele evento realizado, ele fez tudo aquilo que eu compartilhei com ele que eu gostaria de fazer, e ele teve fé para realizar aquilo que poderia ter sido meu. E aí eu senti uma grande frustração, mas no final das contas, eu não tive fé suficiente para realizar. E ele acreditou naquilo que eu compartilhei, tomou aquilo para ele, porque se eu compartilhei a minha ideia, eu dei a ele, de certa forma, a autorização para que ele se apropriasse daquela ideia. Quantas vezes a gente não tem fé suficiente para agir em cima de um desejo, de uma ideia que é legítima e que, segundo a nossa fé cristã, é algo que pode estar vindo sim do próprio Criador de todas as ideias, porque a Bíblia diz que nós vivemos e nos movemos nele, nós estamos, no final das contas, dentro de Deus e as ideias vêm dele. Os projetos, dos menores aos maiores, partem do coração e da mente dele. E se o Espírito dele sopra em nós algo, por que duvidar da nossa capacidade de realizar? Nós muitas vezes não temos mesmo essa capacidade, mas a palavra dele também nos garante que quando ele chama, ele mesmo capacita. Ele provê os recursos, ele nos dá competência para realizar aquela tarefa ou aquele feito, aquele evento, algo simples, algo grande, algo muito sobrenatural, porque ele mesmo tem essa capacidade de realização e não nós. Ele vai nos dar aquele desejo, vai semear aquele desejo em nosso coração e ele vai providenciar os recursos, um passo de cada vez. E eu busquei o significado dessa palavra fundamento, porque a fé, segundo Hebreus, é o firme fundamento. Fundamento é a base e o princípio de algo, segundo o dicionário. As regras e as leis primordiais que regulam determinada coisa. Diz também que pode se referir a uma causa ou motivo para a explicação de algo. Mas a explicação que eu mais gosto é que fundamento pode ser o alicerce que sustenta uma estrutura, como uma casa ou um edifício. Vamos colocar então uma casa sobre um firme fundamento. É a única forma dessa casa manter-se de pé. A única forma de um edifício manter-se de pé, sem ser abalado por vendavais, por tempestades e muitas vezes até por tremores de terra. Nós vemos em lugares, países, onde acontecem muitos tremores de terra, terremotos, muitas estruturas caem no primeiro abalo, mas várias delas permanecem de pé. Por que será que essas casas ou edifícios permanecem de pé, mesmo sofrendo aqueles abalos sísmicos? Porque tem a sua estrutura, o seu fundamento muito bem firmado, ele foi muito bem elaborado e executado por aquelas pessoas. Por isso, eles conseguiram permanecer de pé. E aí, vamos colocar a fé como fundamento das nossas ideias,
dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos menores aos maiores. Se nós não tivermos fé suficiente, nós vamos nos abalar com os nossos próprios medos. Claro que em muitas situações nós não podemos nos aventurar, não podemos, por exemplo, ter uma ideia e nos endividar por causa daquela ideia. Mas nós podemos submeter aquela nossa ideia, aquele sonho e aquele nosso desejo à autoridade do Deus de onde provém todas as melhores ideias, todos os melhores sonhos, tudo aquilo que tem de melhor, de mais excelente, provém da fonte de toda sabedoria, que é o próprio Deus. Então, o que é mais acertado fazer? Conversar com o Deus que, se Ele nos deu essa ideia, Ele mesmo vai providenciar o passo a passo para que a gente possa executá-la. Então, ao invés de compartilhar com outra pessoa, a gente vai lá no nosso quarto, tranca a nossa porta em secreto, como a palavra dele nos orienta lá em Mateus, e a gente vai conversar com Deus sobre aquela nossa ideia e perguntar para Ele: é do Senhor essa ideia? Foi o Senhor quem me deu? O Senhor vai me ajudar a realizá-la? O Senhor vai providenciar as pessoas que vão me ajudar a realizar isso? Esse sonho, esse desejo, esse evento, esse projeto, esse bolo? Nós podemos começar a pesquisar a respeito daquilo antes de compartilhar impetuosamente com outra pessoa, que pode muitas vezes roubar aquele sonho de nós ardilosamente. E aí, na medida em que nós compartilhamos aquilo com Deus Criador, Ele vai consolidando aquilo em nossos corações e Ele vai começar a apontar aquelas pessoas que são confiáveis, com as quais nós podemos muitas vezes compartilhar. E não compartilhar de qualquer forma, tirando aquilo da nossa cabeça e do nosso coração e entregando de bandeja para outra pessoa. Nós precisamos ter fé. Moisés, quando ele atravessou o Mar Vermelho com todo aquele povo saindo do Egito, quando o mar se abriu, você com certeza já viu essa cena em algum lugar, até mesmo nas novelas que têm sido muito difundidas. A palavra tem sido compartilhada em muitas novelas, em muitos filmes você já pode ter visto essa cena do mar se abrindo e o povo todo passando. Moisés não ficou parado ali esperando o mar abrir, não. Ele colocou os pés na água. Quando o mar se abriu, ele já estava entrando na água. Os pés dele estavam molhados. E ele também não foi compartilhar com as pessoas aleatoriamente que o mar iria abrir. O que você acha? Será que vai abrir mesmo? Será que a gente deve mesmo entrar? O que você acha? Ele teria lançado dúvida em todo o povo. Ele simplesmente falou para o povo marchar, porque Deus ia providenciar a abertura daquele mar. E só lembrando mais uma história que eu acredito que você também conheça, se você é do meu tempo aí, se você é meu contemporâneo, minha contemporânea, esse filme continua circulando, está disponível, que é aquele personagem aventureiro e ousado chamado Indiana Jones. E você vai lembrar de uma travessia que o Indiana Jones fez de uma montanha para outra. Havia um abismo entre aquelas duas montanhas e ele acreditou
que havia uma passagem e ele começou a caminhar, e à medida que ele dava os passos, o caminho se formava embaixo dos seus pés. Aquilo é bem simbólico com relação à nossa fé. Muitas vezes nós não temos todos os recursos nas mãos, mas nós precisamos continuar marchando, sempre colocando Deus, a fé nele como firme fundamento de todos os nossos passos. E à medida que nós dermos os passos, ele vai criar recursos para que nós continuemos marchando. E à medida que nós formos colocando um pé de cada vez na água, confiando nele, ele vai abrir o mar para que nós possamos passar. Eu não sei se você tem algo em seu coração para ser realizado. Eu não sei se eu estou falando para mim. Eu preciso acreditar em algo que tem em meu coração e eu preciso ser firme nisso. E eu quero incentivar você a colocar todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos, dos menores aos maiores, debaixo da autoridade de Deus. Porque se a ideia veio dele, ele vai capacitar você para que você execute esse seu plano, esse seu projeto, esse seu evento, esse seu desejo, quer seja ele pequeno ou enorme. Não há nada que seja maior do que Deus. Então, coloque nas mãos dele. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos e nós vamos orar a esse Deus tão tremendo, Criador de sonhos, Criador de ideias, no qual vivemos e nos movemos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, sobre toda a terra, sobre todo o céu, sobre todo o universo, sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, todas as obras que nós queremos realizar, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, entregamos confiadamente no altar do Senhor, porque se isso vem de Ti, o Senhor irá nos capacitar, o Senhor irá nos dar recursos, o Senhor irá providenciar aquelas pessoas de boa vontade, de bom coração, para que nós possamos realizar aquilo que vem do coração do Senhor, Pai. Abençoa essa pessoa que ora comigo nesse momento, Pai. Eu não sei por que o Senhor a trouxe aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei os sonhos que se passam na mente e no coração dela, mas o Senhor conhece, porque o Senhor mesmo foi quem semeou. Pai, capacita, Pai, essa pessoa. Faz esse sonho, essa semente, esse desejo tomarem forma, que ela tenha primeiro planejamento para colocar isso no papel, que ela busque, Pai, informações a respeito disso, que ela busque conhecimentos a respeito disso que ela quer fazer, mas que acima de tudo, Pai, e antes de qualquer passo, ela submeta isso à autoridade do Senhor, para que o Senhor fundamente, Pai, esse desejo e esse sonho no coração delas, para que o Senhor fundamente a sua fé e para que ela, Pai, coloque com muita ousadia os pés na água, na expectativa e na confiança de que o Senhor vai abrir o mar para ela passar, Pai. Muito obrigada, Pai, por esse privilégio de orar com essa pessoa, Pai, e colocar diante do Senhor algo tão precioso para ela, Pai. Eu confio, Pai, que o Senhor está aqui nos ouvindo, porque a Tua palavra nos garante que onde houverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor,
o Senhor se faria presente. Eu agradeço ao Senhor a sua atenção. Eu agradeço que o Senhor se inclina nesse momento para nos ouvir. Em qualquer tempo que essa pessoa estiver orando, o Senhor é um Deus acima de todo tempo. Não há tempo para o Senhor. O Senhor é presente, ontem, hoje e eternamente. Por isso nós já agradecemos ao Senhor por esse presente, por essa fé fortalecida e pela realização daquilo que nós queremos. Porque se é da vontade do Senhor, o Senhor já realizou. Nós oramos, Pai, confiados, Pai, no Teu poder, no Teu amor e na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por esse privilégio de poder orar por você. Se você lá na frente continuar marchando firme e colher esse tesouro em sua mão, em suas mãos, se você colher aquilo que você começou a plantar nesse vídeo, compartilhe comigo, porque eu vou ficar muito feliz por saber que Deus atendeu o pedido do seu coração. Muito obrigada por ter participado desse momento comigo e nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.